qual é o segredo para conviver com o narcisista sem surtar? Nós que convivemos com ele sabemos que os nossos gatilhos são acionados frequentemente e de maneira constante. Sim, porque as nossas respostas emocionais acabam viciando o narcisista. Isso porque quando você fica histérica, fica nervosa, chorando, agressiva por muitas vezes e sempre impulsionada pelo narcisista, isso daí é tudo que ele quer e é exatamente o suprimento que você está dando para ele. Então, como nos blindar de um ser das trevas tão ruim, sendo que neste exato momento, de repente você é adolescente, não tem como sair de casa, ou você está casada com um narcisista e neste exato momento você ainda não tem a possibilidade plena para ter a sua independência financeira e finalmente ter a tão sonhada liberdade, mesmo porque 50% das pessoas que sabem que são vítimas de relacionamento com narcisista acabam ficando por N razões. Então, siga-me aqui para ver as dicas. Então, primeira coisa, como nós sabemos, como você que acompanha o meu canal, que o narcisista, ele já sabe, ele lista, ele te escaneou e ele sabe quais são os seus gatilhos. E se for a sua mãe ou seu pai, estes gatilhos foram colocados pela própria mãe, esses gatilhos foram colocados pela própria mãe ou pelo próprio pai, então ele sabe onde o calo aperta, ele sabe onde que dói. Então, por exemplo, você... ele te chama de gorda, ele te chama de feia, ele te chama de burra, de estúpida, de que você não consegue um emprego legal, que você é uma péssima mãe. Então, lista. Mesmo se você não tiver como, porque de repente ele vasculha tudo que você escreve, tenta colocar na mente, ou ponha num post-it, num lembrete do celular, em algum lugar, e vai colocando, o meu ponto fraco sei lá, comida, ser uma pessoa descuidada, esquecida, desligada, bagunceira, N coisas. E tudo isso, muitas vezes, nós temos que ver quais são os nossos limites da paciência. Então, o narcisista, ele vai te testando. Até chega uma hora que ele sabe qual que é o seu ponto de explosão. E é neste ponto de explosão que nós temos que trabalhar. Porque o narcisista, ele vai te engatilhando. E o que é o gatilho? Nada mais é do que nós explodirmos e externarmos as nossas emoções. Então, o que nós temos que fazer para não sermos tão atingidas? Escolha por dia ou por semana, alguma coisa que mais te incomoda, que você sabe que é motivo de briga, que você sabe que você se sente mal e que você não permite que o narcisista grite com você, que ele jogue isso na sua cara. Por exemplo, você acabou de se divorciar e a sua mãe fica adorando o seu marido, sendo que antigamente eles se odiavam e agora são super amigos. Então isso é um gatilho, que você fica revoltada. Ou de que o seu casamento não deu certo, de que o seu filho tá respondão para você, vai trabalhando estes gatilhos. Os gatilhos nada mais é do que são as nossas respostas emocionais àquela circunstância. Então, de repente, ele vai falar para você, você é burra. Primeiro pensa, isso é verdade? Antes de você se sentir burra, ignorante, incompetente, pensa, isso é verdade? Não, não é verdade, eu não sou burra, tanto é que eu terminei, fiz um curso X, e mesmo se você for, ninguém de nós é burro e ninguém tem o direito de apontar para o outro dizendo que é burro. Infelizmente, eu já ouvi muitos narcisistas falando, inclusive para mim, que eu sou burra. Sou tão burra que eu tenho 2 faculdades concluídas, tenho pós-mestrado, doutorado, estou fazendo mais outras 2 pós-graduações e falo 4 idiomas fluentes, então... não é verdade. Só que a gente acaba acreditando. Então, nós temos que bloquear para nós mesmos. Então, a partir do momento, para nós formarmos tipo de uma casca, para quando um narcisista querer atacar, a gente não explodir. Eu sei que no primeiro momento isso vai ser muito difícil. E é muito difícil. E esse esforço tem que vir de nós mesmas. Nós não podemos querer sermos grandes, já dando passos largos, conseguir a independência sem dar os primeiros passos, assim como a criança. Ela não consegue correr rápido, andar rápido,
Senão, ela primeiro precisa engatinhar, ela precisa levar os seus primeiros tombos, os seus primeiros quedas, dores, choros. E assim, da mesma forma, acontece conosco. Então, no primeiro momento, o narcisista vai lá e pum! Aí você pensa, não, esse gatilho, ele não vai conseguir mais, porque eu estou trabalhando comigo diariamente. É você consigo mesma. Não, eu não sou isso. Ou, eu sou gorda, estou gorda, não sei o quê. Tenta readequar a sua alimentação, tenta passar por um profissional. E outra coisa que o narcisista também, ele é mestre em fazer, é inverter todas as situações. Principalmente você que está pensando em se divorciar, quantas pessoas que me procuram e falam, mas porque o meu marido falou que eu não tenho direito a nada, porque nós estamos em união estável e o imóvel é financiado e eu não tenho direito a nada. A união estável ela é comparada ao casamento. E sendo assim, a regra geral do regime de bens é comunhão parcial de bens. Então, se o imóvel é financiado durante o regime da união estável, você tem direito sim. Só que o narcisista ele não vai falar isso. Ele vai falar que, fui eu que paguei, então você não tem direito a nada. O filho, eu não vou pagar a escola, porque isso daí não tem nada a ver com... já está incluso na pensão. Tudo depende. E tudo precisa ser muito bem conversado. O narcisista, ele consegue dar nó em pingo d'água. E mesmo você sendo advogada, com vários diplomas, com vários cursos, você fica pensando, nossa, mas será que é isso mesmo? E você mesmo acaba acreditando em muitas das porcariadas que o narcisista fala. Então, antes de você absorver, tenha um escudo seu. Pare e pense. E não se esqueça, a partir do momento que este gatilho ele não consegue mais atingir, ele vai escalonando os gatilhos. Então, esse aqui não consigo mais, ele vai aumentando. Ele vai sempre dobrando, triplicando a aposta, porque ele precisa disso. Ele precisa sempre se sentir no comando. Ele que manda, ele que é o centro das atenções. Quem é você, pobre mortal, pensando em peitar o narcisista? Nós não podemos peitar o narcisista se você está dentro de um relacionamento, mas sim estabelecer limites. E como é que a gente consegue adotar o método da pedra cinza, sendo que nós constantemente somos gatilhados pelo narcisista e o narcisista sabe quais são os nossos gatilhos? Então, você tá velha, você já tá divorciado, não vai conseguir se casar, ninguém te suporta porque você já tá divorciada. É porque você não consegue uma profissão, porque você não é reconhecida na sua profissão, porque você foi demitida, porque você é gorda, porque você é feia, porque você tem blá, blá, blá. Sempre tem alguma coisa que te coloca pra baixo, o narcisista sempre pra cima. E por mais que você tenha experiência de vida e tudo, a narcisista ou o narcisista, eles nunca vão considerar, sempre vão considerar você como um lixo. A sua opinião e porcaria tem mais valia do que a sua opinião. Então, não caia na do narcisista. Você, ao contrário, quando ele começar a te provocar, você pensa, ele pensa, às vezes nem nós sabemos quais são os nossos gatilhos. Então, a partir do momento que ele começa a te atacar, você já vê, então ele acha que esse meu gatilho é esse. E qual que vai ser a minha reação? A minha reação vai ser me defender, vai ser eu explodir, vai começar a aumentar a voz, vai começar eu querer bater. Tem gente que bate porta do quarto, que grita, que esbraveja ou que começa a chorar. Enfim, uma série de reações para você parar de ser atingida. E analise como que é a sua conduta, o que você faz que te explode e começa a trabalhar. Não trabalhe todos de uma vez. Baby steps, um por vez. Até chegar um momento de que você vai ver que não vai ter mais nenhum gatilho para ele te acionar. As suas emoções estarão totalmente esvaziadas e ele vai perder o interesse de ficar te enchendo o saco e vai procurar uma outra pessoa, uma outra vítima para ser o suprimento. Você tem que deixar de ser o suprimento principal dele, deixar de ele ter esse interesse de encher a sua paciência e você finalmente ter a possibilidade de seguir a sua vida em diante. Espero ter te ajudado. Curta e compartilhe o máximo possível para ajudarmos mais pessoas. Siga-me nas principais redes sociais em Adjudando. A advogada sempre te ajudando. Fique com Deus e já deu tudo certo.